Mês de outubro, estamos fazendo neste mês o nosso mês da família, proposto pela Junta de Missões Nacionais. E o nosso tema neste mês é Família, Criação de Deus. Todos aqui receberam a mensagem ontem e hoje? Todos receberam? Alguém não recebeu? Todos receberam, amém? Quero te desafiar a você pegar essa mensagem e você partilhar com seus familiares, seus próximos familiares, e reservar um tempo, você e a sua casa, para orarem juntos. Se você tem filhos adolescentes e jovens, leiam o livro de Provérbios juntos e orem. Se você não é o caso de ter filhos jovens e adolescentes, que você possa ler o Evangelho de Mateus, um capítulo por dia agora, no mês de outubro, para que possamos todos juntos reservar esse tempo de oração pelas nossas famílias e pela presença de Deus em nossos lares. Família, criação de Deus. Vamos falar juntos? Família, criação de Deus. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia lá, vamos ler do verso 27 e verso 28, capítulo 1. Depois nós vamos para o capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 25. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus, o Senhor Deus, declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, chegando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Oremos. Pai querido, Pai celeste, vivemos dias tão conturbados, ó Pai querido. Vivemos dias tão tumultuados, com tantas filosofias que atacam e tentam destruir os teus princípios, os teus valores. Que nesta noite, ó Pai, nossos corações e nossas mentes estejam inteiramente voltados à Tua Palavra. Que neste mês, ó Deus, no mês da família, o Senhor venha fortalecer cada lar, cada família aqui da Tua igreja, Pai. O Senhor venha encher, ó Deus, de sabedoria os corações. Que, ó Pai, cada coração, cada esposa, cada marido se encha do Teu amor, da Tua graça, da Tua força. Que cada filho, ó Deus, esteja também se enchendo de graça e de amor, e que principalmente, ó Pai querido, o Senhor esteja fortalecendo nossos lares, para que neles, ó Deus, cresça sempre a Tua palavra e o Senhor nos conduza ao Teu propósito, ao Teu querer. E é assim que nós oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Na narrativa da palavra de Deus, logo no início, nós vemos alguns princípios que são muito importantes para a vida e vida humana. Nós não podemos achar que Deus criou toda a natureza para que um dia ela fosse deixar de existir ou ela fosse falhar. Não é para isso. Deus fez e criou todas as coisas para o louvor da sua glória, para que todo homem, toda a criação pudesse render a Ele honras, glórias e louvores eternamente. Infelizmente, a gente vive um período em que muitas pessoas estamos enfrentando uma batalha que tenta destruir cada vez mais os princípios da palavra de Deus. Um dos princípios que estão sendo mais atacados nesses dias é o princípio da família. Família. Tentam de todas as maneiras tirar a ideia central da família monogâmica, da família cristã, da família representativa à luz da palavra de Deus. E como é triste nós vermos isso. Como é triste nós vermos nossos filhos sendo bombardeados já desde a sua tenra idade, dentro das suas próprias escolas, do ensino do nono, do oitavo, do nono ano, do primeiro, segundo, e quando chega na universidade, aí a coisa ainda vai mais profundamente. Que tentam desconstruir esse princípio da família. Porque a sociedade, ela vem colocando e ela vem vivendo por uma primazia, o desejo de ser feliz. Esse é o princípio fundamental da sociedade, você ser feliz. O que importa é a sua felicidade. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, isso fere a palavra de Deus, porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos. Essa ideia de que você foi feito para ser feliz é uma ideia mundana, não é uma ideia espiritual. A palavra de Deus, desde o seu início, ela diz que eu e você fomos criados para servir, para servir. É o que nós vemos no primeiro texto que nós lemos em Gênesis capítulo 1. Então ele formou, os abençoou, e diz para eles o quê? Agora vocês vão servir. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Essa ideia de que eu preciso ser feliz, isso é hedonismo, isso é narcisismo. Ninguém vai passar por essa vida encontrando plenitude de vida, vivendo nessa filosofia de que o importa é eu ser feliz. Não é assim a vida. A vida, na grande realidade, é a seguinte: você como filho, você se importa com seus pais e você quer ver os seus pais felizes. Você como pai, você quer ver os seus filhos felizes. Então, o estabelecimento da família, à luz da palavra de Deus, é um estabelecimento da união de duas pessoas que, ao se sustentarem, é um projeto autogovernável, autossustentável, e é um projeto indestrutível. Porque uma família bem estabelecida é uma família que ela é capaz de prover prosperidade não somente a si, mas às futuras gerações. É isso que nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Nós vamos ver então Deus escolhendo Abraão e abençoando Abraão, depois Deus abençoando Jacó, nós vamos ver Deus abençoando Isaac, nós vamos ver Deus abençoando Davi, nós vamos ver Deus abençoando Moisés, nós vamos ver Deus abençoando José e Maria. Então isso tudo é família, núcleo familiar. A palavra de Deus, então, diz um primeiro princípio sobre a família, o princípio de servir. É no servir que vamos encontrar a felicidade para as nossas vidas. Amém, igreja?
Então diz assim comigo: eu nasci para servir. E a minha felicidade está em servir. Aí vem o advento do feminismo. E o advento do feminismo prega só mentira. Então prega uma ideia do patriarcado, né? Que os homens dominavam sobre as mulheres. Mas as mulheres nunca foram às guerras. As mulheres foram às guerras? Não, as mulheres ficavam em casa. E os homens só podiam ir para a guerra porque as mulheres ficavam em casa. Não existia algo assim. É lógico que se a gente olhar, vai ter deturpações de princípios, de valores. Mas essa ideia desse feminismo é totalmente contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus estabelece papéis muito bem definidos. E papéis sendo bem definidos são papéis em que os dois podem trabalhar juntos. E aqui na criação diz o seguinte: ninguém é maior do que ninguém. Aqui ele diz claramente que ele tirou da costela enquanto ele dormia, correto? E quando ele olha, e ele faz isso, no verso 18, ele fala: não é bom que um homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Então não é subserviência da mulher ao homem, não é isso. Em nenhuma palavra, em nenhum trecho da palavra de Deus vai dizer sobre subserviência, vai dizer sobre papéis diferentes. Homem, você não é forte, quem é forte é a mulher, porque a mulher é que carrega a criança 9 meses dentro do ventre. E eu e você nunca vamos passar pela dor do parto, graças a Deus. Eu vi a minha esposa passar pela dor do parto. Ela ficou quase 12 horas em trabalho de parto. E eu olhava para aquilo e eu pensava: eu não posso fazer nada. E eu olhava para ela e eu só pensava uma coisa, irmãos: obrigado, Senhor, que não sou eu, é ela. E querido irmão, a valorização da mulher está na sua maternidade. Deus dotou o homem e a mulher para isso. Sejam férteis e multipliquem-se. Isso é um princípio. É um princípio da família. Agora, o que prega hoje? O feminismo. Não, a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ganhar o seu dinheiro. O homem é provedor da mulher. Graças a Deus tem mulheres que conseguem prover recursos também para os seus lares. Amém por isso. Mas isso também não tira a responsabilidade do homem em ser provedor. Provedor de sustento espiritual, sustento psicológico. Aí aqui está dizendo justamente sobre isso. Um princípio sobre a família é esse crescimento, de ter filhos. Aí a ideia do feminismo é o quê? Postergar a maternidade. Aí o feminismo, qual foi o grande advento do feminismo? Qual que foi, irmãos? Eu lembro de uma música, eu cantava quando era criança: não pare de tomar a pílula. Lembra dessa música? Era antiga, né, irmão? Não pare de tomar a pílula. Olha a música que foi criada, que nós cantávamos de uma maneira tão inocente, e que nós achávamos que era uma coisa simplesmente de brincadeira, mas tudo isso aí tem um princípio que quer destruir a família, que quer destruir a estrutura familiar. Quanto mais tarde se posterga a maternidade, mais dificuldades vai se ter. Casou, querido irmão, você casa para quê? Para que você casa? Você casa para ser fértil e multiplicar. É para ter filhos. E aí você tem um ambiente saudável para o sexo. Aí você tem um ambiente saudável para a criação de crianças. E o casamento é esse estabelecimento, é essa relação, queridos irmãos.
Agora, o que o feminismo está dizendo? Não, a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser dona do seu nariz e não sei o quê, e não tem que ter filho. Eu já ouvi mulheres que se dizem cristãs falando assim que, é um absurdo esse negócio de amamentação. Eu falo, então, gente, o que é isso? Você nasceu o quê? Não é fácil. Amamentar não é fácil. Não vamos romancear essas coisas, que não tem nada de romântico nessas coisas. O peito vai inchar, vai doer, vai ter rachadura, vai dar flebite, vai dar um monte de coisa. Só que você tem um privilégio de ter uma relação emocional e espiritual com o seu filho. Dá para você entender isso? Dá para você entender que a amamentação é um negócio espiritual também? Não é só alimento que você está dando, não é só leite que você está transmitindo, você está passando muito mais. Então esse é um outro princípio, o princípio do autossustento, do autogoverno, dos dois juntos. Não é separar, um tem uma mentalidade do outro, é os dois cooperar juntos para um propósito em comum, o propósito de ser família. Família é criação de Deus. Ou você está seguindo qual padrão? Qual é o teu padrão? Se o teu padrão é a palavra de Deus, então família, segundo o princípio de Deus, então é esse padrão. Autogoverno, autossustento, autocuidado, provisão emocional e espiritual um do outro. E olha que interessante, olha o que o homem diz. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aqui o grande princípio. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão então uma só carne. É uma só carne, o homem e a mulher, não tem terceira pessoa aí. Não coloque terceira pessoa. Nunca coloque terceira pessoa. Nem nos seus pensamentos coloque terceira pessoa. Porque é só você e a sua mulher. Então tem um princípio de fidelidade, tem um princípio de cumplicidade, tem um princípio de sustento de vida, tem um princípio de saúde emocional, saúde física. Coloca uma terceira pessoa, vem doença. Doença de alma, doença espiritual, vem destruição. Então tem fidelidade. E aí, com essa conjugalidade, com essa fidelidade, com essa responsabilidade, quando os dois estão andando juntos, existe saúde, existe força, existe multiplicação, não divisão. E é muito triste nós vivenciarmos famílias se divorciando, casais se divorciando. Querido irmão, querida irmã, quero te dizer uma coisa: ninguém sai bem de divórcio. Ninguém sai bem de divórcio. Ninguém. É prejuízo emocional, financeiro, espiritual. Ninguém sai bem de divórcio. Infelizmente, ou felizmente. Porque deveríamos então estar unidos em Cristo, enfrentarmos a luta juntos e vivermos o princípio de Deus. Deus nos abençoou, nunca esqueça disso, o casamento. Deus abençoou o casamento, amém, irmãos? Deus abençoou o seu casamento. Então nós precisamos viver em fidelidade, em cumplicidade, em cuidado, para experimentar esse projeto maravilhoso, que é autossustentável, que é autogovernável. Esse projeto maravilhoso que nós podemos então gerar vidas e podemos cooperar para o avanço do reino de Deus, porque nós cooperamos para o avanço do reino de Deus com filhos, evangelização, e quem se converter através de nós serão os nossos filhos espirituais. Então, querido irmão, querida irmã, nesta noite, nós temos um desafio muito grande nessa reflexão, de voltar os nossos pensamentos, os nossos princípios, à luz da palavra de Deus, e fazermos uma avaliação
se a nossa mente, se o nosso coração está sendo permeado de valores e princípios que não são os princípios da palavra de Deus. E eu te peço em nome de Jesus, se em alguma dessas realidades existe uma fraqueza, existe uma abertura, existe uma brecha na sua vida familiar, peça hoje a Deus que venha fechar isso em nome de Jesus. Peça hoje a Deus que venha modificar isso na sua vida. Peça hoje a Deus que venha transformar o seu casamento, porque Deus pode transformar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É isso que nós precisamos entender. E existe um quarto princípio nesse texto, que é muito importante que eu e você entenda sobre o projeto de família. O projeto de família, queridos irmãos, sonhado por Deus, desejado por Deus, para nós, homens e mulheres, é um projeto que fará com que a nossa vida prospere. Nós vamos prosperar se buscarmos viver à luz da palavra de Deus. Eu creio assim. Eu experimento isso na minha vida. Quando eu casei com a Soraya, não tinha nada. Hoje nós temos 2 lindas filhas, né, amor? 2 lindas filhas a gente tem. E vamos deixar nesse mundo 2 lindas filhas servas do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O que você vai deixar nesse mundo? Patrimônio? Não, irmão. O que eu e você temos para deixar nesse mundo são outras pessoas. Outras pessoas que também sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Por isso que a família cristã prioriza a igreja. Prioriza a igreja. É na igreja que vai ter o sustento para sustentar a tua casa, querido irmão. Sabe o que é igreja? Sair para comer em restaurante é bom, não é, irmãos? É bom, né? Você come uma semana, o que você quer? Voltar para casa, fazer o seu arroz, seu feijão, sua carninha moída e um ovo frito, com um tomatinho cortado e uma saladinha do lado. Não é, irmãos? Fala que não tem um prato mais gostoso do que esse. É bom comer picanha? É, mas um boi ralado é bom demais, né, irmãos? É muito bom. Ou chegar em casa e fazer um macarrão de sardinha, né? Que é tão gostoso, né? Vocês não gostam, não? Eu morei com um caboclo, Hildson, lá no seminário. Eu não posso falar o nome dele, mas eu vou mandar essa pregação para ele. É de você mesmo que eu estou falando. Aí, ele passava comigo no mercado e falava, hoje eu vou fazer um manjar, Carlos. Eu falei, o que será que é esse manjar? Ele comprava 2 miojão e comprava uma lata de feijoada, pastor Silvio. Aí ele fazia o miojão e jogava a lata de feijoada lá dentro. Imagina aquela vista, aquele negócio. Eu falava, nunca que eu como isso, eu prefiro muito mais fritar um ovo e comer um ovo com pão, que é muito mais bonito, muito mais gostoso do que comer um negócio desse. Se eu comer um negócio desse, eu vou ficar uma semana passando mal. Está vendo? Homem solteiro, o que faz, irmãos? Agora, um homem casado não tem essas coisas, não. Você come melhor. A esposa come melhor. Quando o homem é cristão, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, a mulher chega, tem uma comida pronta para ela. Amém? Tem uma louça arrumada. Amém? Tem uma casa arrumada. Amém, irmãos? Amém, né? Porque não tem trabalho de mulher e trabalho de homem. Tem 2 lutando por um projeto só. A família que Deus te deu. Amém, irmãos? Você é capaz de dizer isso? A família que Deus me deu? Fala isso com fé nessa noite. A família que Deus me deu. Que seja a tua família, a tua casa. Seja esse projeto. A família que Deus te deu. Deus juntou você para te abençoar e para você prosperar. Para você gerar filhos.
para vocês viverem uma experiência fantástica, uma aventura incrível. Daqui a alguns anos, a gente vai ter a experiência, como o irmão Ricardo e a irmã Lucimar, de trazer os netinhos para a igreja. Olha que coisa maravilhosa, que coisa especial é essa. Ore por isso, para que seus filhos tenham um bom casamento e que eles possam gerar filhos e que você possa ver os netos, seus netos. E se você tiver a bênção, igual minha mãe, que agora dia 14 vai completar 90 anos e ela está tendo a possibilidade de ver os seus bisnetos. Olha que bênção é essa, de ver os bisnetos. E esse mundo fica inebriando a nossa mente, de que o bom é um carro novo, um apartamento novo, uma viagem nova. Não, querido irmão. A nossa alegria tem que ser a alegria da mesa. Na nossa mesa, a gente poder ter os nossos pais, os nossos filhos juntos, louvando e agradecendo a Deus por toda a provisão, por todo o cuidado que Ele tem nos dado. Amém, irmãos? Que essa seja a nossa visão. A família, criação de Deus. A família para gerar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A família para viver unida, saudável. A família para edificar um mundo saudável. Um mundo cheio do Espírito Santo de Deus. Que a nossa família e o nosso lar sejam isso. Você deseja isso na sua vida? Feche os teus olhos nesse momento. Fala com Deus. Fala com Deus. Diz ao Senhor, eu quero essa família. Eu quero a família do Senhor. Eu quero viver essa experiência da Tua palavra na minha vida e na minha casa. E que essa seja a tua experiência daqui para frente, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nesta noite abrimos Tua santa palavra, lemos, meditando e refletindo nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a interpretar este mundo, a interpretar as filosofias, as coisas que tentam nos afastar do Senhor. E coloque hoje, ó Deus, por meio do Teu Espírito, esse fluir, ó Deus, de lares e famílias na Tua presença, no Teu altar. De lares e famílias que têm essa alegria de vir juntos Te adorar, Te servir. De famílias que têm o Teu Filho Jesus Cristo como a alegria maior do viver. Toma as nossas vidas nesta noite. Que nossa igreja, ó Pai, neste mês, venha experimentar profundamente o agir do Teu Espírito sobre nós, fortalecendo cada lar, cada família, derramando dessa Tua infinita graça poderosa, desse Teu infinito e maravilhoso amor sobre nós. Encha-nos, Senhor, com essa Tua graça, com esse Teu poder. Aquele coração hoje, ó Pai, que entra aqui, machucado, entristecido, com alguma realidade dentro da sua casa, produz hoje a esperança do Teu Espírito, Senhor. Produz hoje, ó Deus, a alegria, a satisfação do Senhor em cada vida, para crer e ver, ó Deus, que os planos do Senhor são perfeitos, que a vontade do Senhor é perfeita e que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco e o Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade para vivermos na Tua presença e na Tua graça. Renova a fé, renova a esperança e faz, ó Deus, com que a aliança de cada família aqui hoje seja mais profunda, seja renovada também e seja mais cheia do Senhor nesta hora. Agora que vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento,
Eu rogo, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, nos dê tua graça, nos dê a tua força. E que, ó Deus, neste momento de reflexão sobre a vida, de reflexão sobre o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o nosso coração volte ao primeiro amor, Senhor. Volte à primeira experiência com teu Espírito. Que nessa noite o Senhor entre em nossos corações, em nossas mentes, e acenda a chama do primeiro amor, acenda a chama da primeira paixão com o Senhor. Acenda, ó Deus, em cada lar a fé, a confiança plena de que as coisas se transformarão e que viveremos dias melhores na Tua presença. Toma as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém.